Show de bola, galera. Então, todo mundo seja muito bem-vindo aí, mais um aulão, dessa vez para o Shopping Kart. Para quem estiver aí precisando, pode assistir essa aula, fica à vontade de desfrutar aí de todo o conhecimento que o nosso amigo Rafael vai passar para a gente. É, só lembrando, quem quiser aí falar alguma coisa, o microfone vai estar desmutado, mas, por favor, levanta a mão para a gente conseguir deixar mais organizadinho um pouquinho. Tá bom? Quem quiser botar uma dúvida no chat também pode botar, que a gente, na medida do possível, vai ler também, beleza? E o professor da vez vai ser o Rafael França, da turma 23, vou deixar ele se apresentar aí. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Prazer, me chamo Rafael França, como o Kelvin disse, faço parte da turma 23. Sou, na verdade era, né, o embaixo da turma 23, que depois de 6 meses acaba a nossa representação, mas a gente acaba continuando sendo embaixo ainda. E a ideia aqui eu trouxe para vocês um projetinho que vai simular as habilidades que vão ser necessárias para vocês conseguirem fazer o projeto do Shopping Kart. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma aplicação nova, tipo, que vai ser, imagino que bem normal, assim, usual para vocês. Vou fazer de maneira bem tranquila e pausada, mas qualquer coisa vocês podem parar no meio e podem ir fazendo indagações e pedir dúvidas, beleza? Pode ser? Show! Então, compartilhar aqui a tela. A nossa aplicaçãozinha, ela vai ser sobre a API do Digimon. Vocês vão ver que em front-end vocês vão ter coisa pra caramba de Pokémon. Então vamos trazer aqui uma de Digimon para dar uma variada. É uma API bem básica, bem tranquila, tá? Vocês veem aqui, tipo, que essa aqui é a única página que ela tem aqui para você poder fazer a documentação, tipo, então ela é bem básica mesmo. E eu acho muito interessante que a gente consiga ler e distinguir exatamente, tipo, onde a gente vai ver nossos endpoints, como a gente vai fazer nossas coisas, porque a partir de agora a gente vai tratar com a API direto. Front-end tem consumo de API toda hora, back-end tem criação de API, e a gente vai precisar criar, por exemplo, coisas nesse nível aqui, então nada mais justo do que a gente aprender como elas funcionam a partir de agora, né? Se vocês derem uma olhada aqui, ela está dizendo que ela está suportada aqui agora em Vercel, mas ela não está mais suportada na Heroku, né? É simplesmente porque a Heroku parou de ser gratuita e o Vercel ainda continua sendo gratuito, então a gente vai utilizar esse link aqui. E como é que a gente chama a API? Ele ainda deixa aqui, ó, métodos para chamar a API. A gente vai ter alguns verbos HTTP que não vai fazer muita diferença para a gente nesse momento, mas eles mudam. Só que quando a gente está chamando uma API, 100% das vezes é o GET, que é a única coisa que a gente, como cliente, está autorizado a fazer. A gente não pode modificar, só pode ler o que está voltando da API. Então, se eu chamar essa parte aqui, esse endpoint API Digimon, ele vai retornar um array com todos os Digimons. Se eu colocar o nome e o nome do Digimon, ele vai retornar o que a gente vai precisar dos dados daquele Digimon. E se eu colocar o level, ele vai retornar um array baseado naquele level. O level seria tipo Rookie, para quem tem Digimon, né? Seriam Digimons do tipo. É... Vou botar mais fácil para entender. Criança, adolescente e adulto, assim, né? Por assim dizer. Então, nesse nível seria o level, ele daria um array para a gente com esses Digimons. Isso aqui vai ser importante porque ele vai ser bem integrante do que a gente vai fazer na nossa aplicação. Então, Ô, como é que vai. Rafael, só um Opa, minutinho, dá um zoomzinho aí pra gente, por favor. opa, claro. Um pouquinho melhor. Eu até esqueço que minha tela aqui é widescreen. Ficou bom assim? Ficou bom, galera? Foi? Show. Show, show. Vou até botar aqui também o VS Code, vocês já dizem que se tá bom ou não o zoom aqui, se precisa aumentar. Vou aumentar mais um aqui, ó. Beleza? Aí, show, perfeito. Então, beleza. Aqui, como a ideia não é a gente codar HTML e CSS, então eu já trouxe eles prontos aqui para a gente ver, né? Mas basicamente vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Eu estou criando aqui um HTML básico, né? Estou dando o título aqui de DigiCard API. E eu estou criando aqui uma, que ficou até section, né? Mas seria uma section aqui. Que a gente vai ter um ID aqui de container sec, uma div aqui, que vai ter uma class e um ID. E aqui, basicamente, tipo, a gente vai colocar uma imagem, vai colocar outra div, que vai ser a body aqui, um H5 e um P. Mas o que isso aqui está fazendo de fato? Isso aqui exatamente está formando isso aqui para a gente no final, ó. Então é basicamente um cardzinho do nosso Digimon, que vai ter a parte do CSS também já embutida, claro, em que quando a gente digitar alguma coisa aqui e apertar o Enter, por enquanto não vai acontecer nada porque a gente não tem um arquivo JavaScript, ele vai modificar o card para a gente de maneira dinâmica, de acordo com o nome do Digimon que a gente colocou. Se não aparecer nada, a gente vai retornar um alert aqui dizendo que ele não é um Digimon
seja o que a gente tiver escrito aqui. Beleza? Então, voltando lá para o código, o que vai ser interessante para a gente fazer? Vou dividir em 2 aqui por enquanto, para a gente poder ver como é que vai funcionar. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou criar aqui, por exemplo, um api.js, um arquivo, beleza? Vou passar ele para cá, para a gente dividir para 2 aqui. E vocês veem que o meu JavaScript está conectado exatamente em quem? No api.js, na pasta raiz, que é exatamente onde está meu HTML. Então, esse cara aqui já vai estar conectado de maneira, tipo, dinâmica que a gente precisa. O que eu preciso? Quero ver se vocês têm uma ideia. Para alterar esse card que está aqui e pegar esse valor desse input, o que eu vou precisar fazer primeiro? Vocês têm alguma ideia? Deixa eu ir abrir o chat aqui para ver se está falando alguma coisa. Acho que não, né? Capturar o elemento. Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar os elementos, né? Então, como a gente não tem nada, nenhuma referência entre o JavaScript e o HTML, a gente vai precisar fazer essa captura. Vamos começar capturando o input, então? Então, input vai ser igual. Aí aqui a gente pode fazer uma captura com query selector, ou a gente pode fazer uma captura com, nesse caso aqui, como a gente botou ali do input, a gente podia botar também até o nosso... a gente só botou ID, né? Então vai ter que ser aqui, tipo, poderia ser o get element by ID. Mas vamos pegar o query selector porque a gente vai ver que futuramente ele é mais poderoso. Quando a gente está usando o query selector, a gente é obrigado a dizer se a gente está passando um ID ou uma classe, né? E como é que a gente faz isso? Simplesmente passando uma hashtag para um ID e um ponto para a classe. Como a gente está pegando aqui, nesse caso, o ID, então a gente vai precisar passar uma hashtag, beleza? Então aqui eu já estou capturando meu input. Como é que eu sei que isso aqui está certo, capturando, beleza? Eu posso fazer simulações aqui também no meu console. Ó. Eu posso chegar aqui no meu console e posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou até copiar para facilitar nossa vida. Vou chegar aqui, ó, vou colar. Opa, ele deu até um erro aqui, né? Ah, porque já foi declarado. Ele já consegue ver porque está no live server, né? Então, se eu botar aqui input, ele já diz para a gente, ó, que ele está pegando exatamente quem, ó? O meu input ali. Ele já está até selecionando ali. Vou abaixar um pouquinho para poder ficar mais claro, ó. Ele está selecionando. Então, assim, a gente já tem plena certeza de que a gente está pegando exatamente o elemento que a gente quer. Beleza, vamos voltar para lá. Quem que a gente quer pegar agora? Eu quero pegar, por exemplo, a imagem do meu Digimon. Então, vou botar aqui const imgdig, vai ser igual a document.querySelector, e aqui agora eu vou pegar o meu image.dig, beleza? Que é exatamente a imagem do meu Digimon. Vamos seguindo aqui, pegando todos os que a gente precisa, para depois a gente ver como é que está funcionando de fato. Então, digititle, document.querySelector, digititle, e const digitext, vai ser document.querySelector, e aqui o nosso digitest. Só que nesse caso aqui, ó, o digicart e o digitest, digitest e o digititle, desculpa, eles são classes, né? Se a gente for olhar aqui para o lado, a gente vai ver ó, que ele é uma classe e que ele é uma classe, beleza? Então tem que ser pontinho aqui do lado. Tranquilo. De novo, como é que eu sei que isso está funcionando? A gente pode chegar simplesmente lá e só verificar, beleza? A gente pode botar aqui, vamos ver só os nomes que a gente colocou aqui. Tá, imgdig. Opa, ele não autocompletou. Ele está saindo nulo aqui. Vamos ver o que eu tinha colocado lá. Pá. Mgdig. Opa, é isso. Valeu. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Calma aí, deixa eu achar aqui. Isso aí, perfeito. Foi mal. Tinha pego errado ali. Valeu. Acontece, acontece. Então, ele não pegou agora, mas a gente pode pegar depois ele aqui, né? Beleza? Ele continua não pegando. Mas agora ele tá pegando correto. O D é minúsculo, Rafael. Ah, então é isso. Valeu, gente. Boa. Agora ele tá pegando meu card aqui, beleza? O digititle também tem alguma parada ali. Vamos lá, vamos consertar ele aqui. Ele tem aqui também assim. E aqui provavelmente segue a mesma linha. Então vamos lá, agora é só olhar. Vamos dar só o refresh aqui. Ué, não mudou lá? Mudou, né?
É card, né, gente? Jesus. Eu vou desligar aqui. O negócio tá me atrapalhando, peraí. Pronto. Agora sim. Agora vai pegar todo mundo. Eu tô indo na dele aqui, eu tô deixando a parada ali, ele tá auto-colocando pra mim. Ó, IMG Digi, beleza, ele tá funcionando. Digitext, ele tá pegando aqui o nosso texto do card aqui bonitinho. E o Digititle, ele também tá pegando o title do nosso card aqui. Então a gente selecionou tudo que a gente vai precisar para montar o card, né? Que é basicamente a imagem, o nosso título, o nosso parágrafozinho aqui e o que a gente vai precisar para colocar no input, beleza? Então como é que a gente vai fazer agora para começar a codar? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a conexão com a nossa API. E aí daqui a gente pode fazer de diversas formas, né? Geralmente no JavaScript a gente usa função para isso. Então por que não fazer uma função? Então vamos lá. Vou fazer uma função chamada aqui fetch API, tá? Ela vai ser uma função assíncrona. E é aqui já entra uma parte que eu acredito que vocês tenham começado a ver agora, né? Por que é assíncrono? É bem interessante da gente entender como é que funciona a parte assíncrona do JavaScript. O JavaScript ele funciona em cascata. O que isso quer dizer, né? Ele pega uma linha, depois ele vai para outra e vai fazendo isso em execução. O problema é que quando a gente precisa de uma resposta que volta de um servidor de terceiros, por exemplo, uma API, isso demora para voltar. E quando eu digo demoro, é milissegundos, depende da API, claro, mas é tipo nanosegundos, tipo, mas faz diferença. Porque no fim das contas, isso aqui é lido de uma maneira extremamente rápida. Então, essa diferença mínima faz com que, se a gente não colocar que é assíncrono e ele não recebeu a resposta do servidor, o valor do que a gente está tentando pegar, ele volte nulo, undefined, não tenha valor. Então, eu preciso dizer para o JavaScript, você tem que esperar essa resposta ser feita para de fato depois continuar o código. Então ele para, é como se ele parasse naquela linha, esperasse a resposta e depois ele continua descendo de cascata. Essa é a diferença de um código, um bloco de código assim, ó, do que a gente fez, que ele vai direto. E quando eu chamar aqui pelo assim que eu vou chamar pelo, pode ser pelo then e o cat, pode ser pelo assim que pelo await aqui bonitinho, vai ser da mesma forma, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora é chamar a API. Aí eu tenho duas formas de chamar a API aqui. A forma, entre aspas, mais antiga, mas não quer dizer que não seja usual, ela é usual em outros locais, tá? E tem a forma mais nova. Vamos começar pela mais antiga aqui, que seria, então. A gente vai chamar aqui a nossa fetch, tá? A gente vai passar aqui a nossa URL. Então, vamos lá pegar a nossa URL. Aqui ele está pegando aqui, mas vamos pegar a URL que ele está chamando para a gente aqui, ó. Peguei a URL. Jogamos ela aqui. Então, se eu fizer só isso aqui, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? De novo, eu disse que ele é uma função assíncrona, mas eu não disse para ele esperar a resposta do que está voltando daqui. Então, eu posso simplesmente chegar aqui no final e botar then. Então, tipo, aqui eu quero receber o quê? Eu quero receber uma resposta também, tá? E essa resposta aqui, o que a gente vai precisar fazer com ela? Eu vou precisar botar ela no formato JSON, né? Então, eu vou fazer res.json. E com isso aqui, na teoria, eu já tenho a primeira parte do corpo que eu preciso, né? Eu preciso transformar a minha resposta num formato que o JavaScript consiga ler. E que formato que o JavaScript consegue ler? O formato JSON. Só que eu ainda tenho que vir aqui, encadear um outro método then, tá? Para fazer o quê? Para a gente poder desacoplar, tirar esse... Opa, espera aí que ficou uma mais aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Para a gente tirar esse dado aqui e abrir para a gente conseguir ver. Por quê? Porque quando a gente faz uma requisição assíncrona, a gente sempre recebe uma promessa. É porque é como se eu estivesse falando para você assim, tipo, opa, vou dar uma aula para vocês. No fim das contas, aquilo é o quê? É uma promessa. É uma promessa até que eu chegue aqui e vá dar aula para vocês. Então eu vou precisar, como a gente chama aqui agora, desencapsular isso. E como é que eu desencapsulo isso? Eu faço um segundo then para pegar de fato o que a gente vai precisar, que é o nosso dado. É esse data aqui. Então, simplesmente eu pego o meu data. Com esse meu data aqui, essa minha response, agora sim ele está devolvendo o dado que eu preciso, que nesse caso vai ser um array, né? Eu peguei aquela parte do array de Digimons lá direto, né? E ele vai conseguir, a gente vai conseguir ter essa conexão. Então, eu só preciso chegar aqui e dar um return response, beleza? Fazendo dessa forma aqui, daria tudo certo. Só que essa forma, ela é uma forma que está sendo desaconselhada para a maioria dos códigos hoje.
fazer o método then, e fica encadeado. Às vezes a gente vai ter que encadear vários métodos e fazer tudo. Enfim, geralmente a gente até dá uma quebra de linha aqui, ó. É porque não tem linter aqui, né? Mas enfim, dá uma quebra de linha aqui e deixa isso aqui assim para ficar mais legível. Mas de qualquer forma, ele fica muito grande. Então tem uma segunda forma de fazer isso. A segunda forma de fazer é a seguinte. A gente pode fazer a mesma coisa aqui, né? Vamos botar um response. Só que agora a gente vai usar o método await. Então eu vou falar, opa, response, espera o que vai voltar da minha fetch aqui, beleza? Então eu vou chegar aqui, ó. O que esse await está representando? Ele está dizendo para o meu JavaScript que ele quer esperar o que vai voltar de retorno do meu método da fetch. Ou seja, só esse métodozinho aqui, só essa chamada aqui na frente, ele já vai falar para mim que, de fato, ele vai voltar alguma coisa. Só que, por padrão, isso é muito importante vocês entenderem, toda vez que a gente chama uma API, a resposta é sempre uma promessa. Sempre é uma promessa, beleza? E aí, para abrir essa promessa, o que acontece é que a gente tem que botar esse await aqui na frente. Beleza? Dá para a gente simular isso aqui também, ó. Dá para eu chegar aqui numa parte do Google aqui qualquer, beleza? Eu posso chegar aqui e eu posso usar direto aqui o fetch, né? Porque o fetch ele é nativo do nosso navegador. Então, se eu usar o método fetch aqui e passar para ele aqui, ó, exatamente a URL que a gente quer, se eu fizer isso aqui, ele até dá uma reclamada, mas enfim, ó, ele devolve para a gente uma promessa, tá vendo? Deixa eu até aumentar aqui, ó, para ficar mais nítido. Ele devolve uma promessa. Ele rejeitou aqui porque aí é uma outra situação, tipo, tá feita por eles lá de segurança. Mas você vê que tudo que a gente faz sem chamar o await é uma promessa. Se eu chamasse o mesmo método aqui com o await na frente, provavelmente ele ainda continuaria recusando por course, é isso mesmo, mas ele não devolveria mais uma promessa para a gente, ele já seria aqui o próprio dado. Então essa é a ideia do que a gente está fazendo lá, tá? O JavaScript, o Firefox é mais permissivo com essas coisas do que o Chrome às vezes, beleza? Só que, de novo, esse dado ele não é um dado que o JavaScript consiga ler. Então, como é que a gente vai ler esse dado de fato? A gente vai precisar também colocar esse cara para um método JSON. Então, eu vou chegar aqui da const data e eu vou simplesmente fazer o quê? Vou chamar um await de novo, porque ele devolve uma promessa, né? E aqui eu quero desencapsular essa promessa e vou botar no método JSON. Isso aqui funciona da mesma forma, tá? Essa parte aqui de cima e esse aqui é o mesmo código. Como vocês vão usar, de que forma vão usar, aí vocês decidam. Mas comumente hoje é mais usado essa segunda forma aqui. Beleza? Async await, porque se eu não botasse o async aqui, se eu não usasse o async aqui, eu poderia fazer com then sem problema. E se eu usar o async, eu tenho que usar o await. Para usar o await, necessariamente tem que ter o async. Beleza? Se não tiver o async aqui em cima e eu botar o await, não vai funcionar. Até aqui. Tranquilo? Dúvidas? Tem dúvida no chat, Kelvin? Não, de boa. O Ítalo falou sobre a parte do demo. Você quer explicar aí, Ítalo, a sua dúvida? Ah, você precisa do async? O Dan, você vai precisar da sync? Precisa da sync, sim. Precisa da sync. Algumas vezes ele vai funcionar sem o async, na verdade, para ser bastante sincero. Tipo, isso vai dar uma variada, porque quando você bota esse async aqui, você está mais dizendo que essa função ela é uma função assíncrona e ela vai ter, tipo, dentro dela dados em que vão ser lidos. Geralmente é uma API ou uma consulta no banco de dados. Todas essas partes são assíncronas, né? Porque você vai precisar, tipo, ir em algum lugar buscar o dado e voltar. Isso demora, isso tem um custo, né? E esse custo de tempo é o custo de tempo que o JavaScript vai demorar para fazer, de fato, a leitura top-bottom, né? Que é basicamente em cascata, ele vai de cima para baixo. Então você vai precisar simplesmente só indicar que aquilo ali vai ser uma requisição assíncrona para que ele possa seguir o código da melhor maneira possível. Tranquilo? Então, aí a Rayanara, ela perguntou sobre o async await, por que mesmo assim tem o JSON? Então, é porque quando ele te devolve essa resposta, quando você desencapsula da promessa, ela é uma resposta que ela vem num formato em que o JavaScript não consegue ler. É um formato que vem com vários dados em que não são necessários para a gente. Quando eu utilizo o método aqui JSON, quando eu digo método é porque tudo que vem depois de um ponto aqui, o JSON, é que ele literalmente faz com que essa resposta que volte, ela fique legível para o nosso JavaScript. Então, automaticamente, aqueles dados que eram todos misturados e estranhos, eu consigo agora dar visibilidade para ler ele no JavaScript. E a gente vê que, geralmente, quando a gente vai fazer uma requisição na API,
ou qualquer coisa do tipo, e vocês vão fazer muito daqui para frente, você sempre vai vir com um objeto no tipo JSON, tá? E aí, para abrir esse objeto, você usa o método JSON. Quando eu falo método, é simplesmente uma função que vem depois de um ponto, tá? Tudo que é uma função que vem posterior a um ponto aqui se chama um método, porque isso geralmente vem da herança da classe, mas aí é outro papo, tá bom? Mas se quiser depois entender mais a fundo, pode mandar mensagem que a gente conversa. Aqui já é mais programação orientada a objetos, uma parte desse tipo, beleza? Então vou seguindo, qualquer coisa vocês falam. E ó, só para deixar claro aqui, tipo, a ideia que a gente vai, quando a gente coda, é que a gente primeiro faça as coisas funcionar e depois a gente refatora e deixa as coisas com a melhor performance possível. Então vocês veem aqui, ó, tá comentado, tem um monte de método. A ideia é que a gente vai fazer funcionar e depois a gente vai botar essa aplicação com uma performance um pouco melhor, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu criei uma função através de constante da ArrowFunction, né? Mas eu posso criar sem problema nenhum também uma função. E como é que seria, então? Boto um async aqui na frente, function, e aqui eu já vou fazer a minha função para poder pegar e consumir essa API aqui. Por que eu estou fazendo função? Porque eu sei que o projeto de vocês seja como linka uma coisa na outra e consiga fazer aqui. Eu vou botar teste aqui, porque ele de fato a gente vai estar testando, tá? Então a gente vai testar aqui se essa função vai voltar. Aí agora pensa comigo. Eu posso chegar aqui e posso chamar essa função aqui, e essa função para mim ela retorna o quê? Os dados do que eu venho lá do meu Digimon, correto? Então se eu chego aqui, ó, e boto uma const, e boto, por exemplo, que é um array de Digimons, né? E eu botar aqui simplesmente await fetch API e chamar ela, esse digiar aqui, ele já é os dados do meu Digimon, porque eu estou chamando essa função, eu estou falando para ele esperar o que vai voltar dessa função, e ele está esperando exatamente o fetch e abrir essa promessa. Então aqui já é o array de Digimons, beleza? É um pouco abstrato para entender no início, mas aqui de fato já tem o meu array de Digimons, porque eu estou chamando a minha função aqui, o meu método, beleza? Só que eu tenho que conseguir colocar isso na minha tela. E de que forma eu posso colocar isso na minha tela? Aí aqui entra, tipo, uma outra forma. A gente vai ter que pegar o quê? Se eu quiser, por exemplo, fazer a conexão e pegar bonitinho o que tem aqui dentro do meu input, eu conseguir pegar o valor digitado, eu vou precisar usar uma coisinha que já é uma função que já vem dentro lá embutida nativa. Alguém sabe qual é o nome? É o ponto value. Mas como é que a gente chega no ponto value? O que a gente tem que pegar primeiro? Não, não necessariamente tem que ser assíncrona, não, tá, Rainara? Pode ser uma função sem ser assíncrona, sem problema nenhum. É que nesse caso, para a gente, também vai ser. Beleza? Show. Deixa eu ver aqui. Dá para botar comentado. Cada coisa está fazendo o quê? Dá, claro, pô. Vamos lá. Aqui vai ter, ó, array de Digimons. É porque a gente ainda vai pegar esse código aqui e vai transformar ele num código mais específico de novo. Beleza? Posso explicar essa função? Sem problema. Essa função aqui, basicamente, o que a gente vai fazer nela é fazer toda a mudança que a gente vai precisar. É essa função teste aqui, que a gente vai chamar lá no final no window onload, para que ela automaticamente, tipo, quando a gente entrar no nosso site, ele já fazer a requisição de API sem eu precisar ficar chamando a função. Ele vai automatizar esse nosso programinha aqui, por assim dizer, tá? Por enquanto, ó, eu só peguei o array de Digimon deles. Mas eu tenho uma coisinha que eu posso capturar o que a pessoa está escrevendo lá, né? O usuário. Que é o quê? É o event. Lembra do event? A gente pode botar o event.target.value. Por exemplo, a gente pega o valor do que está sendo digitado, né? Só que eu já vou pegar o target. Então eu posso simplesmente chegar aqui já para treinar, ó, e desestruturar ele, tá? Então já estou desestruturando. O que isso aqui quer dizer? Para quem ainda não tem muita vivência com array destruction, né? Quando a gente tem, por exemplo, um objeto, e o event é um objeto, dentro desse event, o que a gente tem? A gente tem o target. Inclusive, ele está autocompletando aqui, tá vendo? Esse objeto event aqui, por ele ter um target, o que a gente pode fazer? Eu posso desestruturar esse target direto do meu event. Para dizer que eu estou desestruturando ele, eu passo ele aqui, ó, entre chaves, dentro da minha função. Então, eu já estou pulando esse event aqui, ó. Eu já estou pegando direto o target. Funciona da mesma forma, beleza? Se vocês se sentirem mais à vontade, eu posso botar o event aqui e a gente faz do event. Mas é interessante a gente treinar o destructuring, que a gente usa ele um bocado.
e ficam com códigos mais legíveis e até mais performáticos, beleza? Vou deixar aqui por enquanto, ó, só com event, que eu estou vendo as carinhas aí roendo unha. Depois, qualquer coisa, a gente volta e testa ali, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma função aqui, ou melhor, uma constante. Esse event é uma função que ele já vem embutida aqui dentro das nossas funções, tá? Geralmente JavaScript, e que você captura ela para poder ver a interação com o usuário. Então, ela está por baixo dos panos. Ela está literalmente por baixo dos panos e você pode capturar ela ou não. Essa é a ideia. Beleza, Heitor? Show! Então, o que a gente vai fazer aqui agora é achar o nosso Digimon. Então, por isso, eu vou dar o nome de find aqui, beleza? E como é que eu acho o meu Digimon? Bom, eu já tenho o meu array de Digimons aqui. Eu preciso simplesmente agora só verificar se o Digimon que eu tenho no meu array é igual ao que o usuário vai digitar. Porque se ele não achar nada lá, perfeito, uma Hoft Find, é exatamente isso. Se ele não achar nada dentro daquele array, a gente não vai ter que devolver um erro para ele ou não dizer nada, enfim, mas não pode exibir um card, porque não vai ter os dados necessários, tá? Então, a primeira coisa que eu vou chamar é o meu array. Como ele é um array, eu posso usar método de array, né? Como a Ju disse aí, tem a Hoff do Find, que é a mais interessante para a gente em performática. Por quê? Eu já dei o nome aqui até para dar uma dica. Eu preciso achar o Digimon que eu quero. Eu quero um objeto dentro daquele array inteiro. Então, para pegar um objeto dentro do array inteiro e ter um retorno, porque é muito importante a gente entender, o find, ele retorna um objeto. Para a gente entender e ter domínio do que cada ROF faz, é importante entender quais são as condições para ela acontecer e quais são os retornos dela. O find, a gente usa no array, mas ele retorna para a gente um objeto. Por exemplo, o map, que a gente usa, a gente faz uma alteração, mas ele devolve um array. O filter, ele já acha coisas que estão dentro de um booleano lógico da condição que você deu e faz um array com aqueles filtros. Então, entendendo o que tem de cada retorno e, de fato, o que a gente está utilizando, a gente consegue fazer a parte mais performática para a gente. Como eu quero só um objeto, que é o objeto do próprio Digimon, eu vou usar um find, que nesse caso é melhor, beleza? Então, eu vou usar o ponto find aqui, e beleza. Eu passo aqui a minha função anônima, pode ser function também, do jeito que vocês quiserem. Só que pensa comigo aqui, tipo, eu posso pegar direto o nome do meu Digimon, porque como é que funciona? Como é que tá vindo esses dados? Ah, eu não sei como é que tá vindo o dado da minha API e tudo mais, blá blá blá. Beleza, eu vou botar aqui no Firefox que ele é mais bonitinho. Vou jogar aqui para vocês, ó. A minha API, ela tá trabalhando assim, ó. Ela vem aqui, ela é um array, ó. Ô, Aí é um Rafael, array. Oi, não apareceu a tela não do apareceu a tela? Firefox. Tá no Chrome. Ih, rapaz, espera aí. Que estranho. Então deixa eu botar aqui no Chrome mesmo. É que aqui vai ficar, eu não tenho a extensão baixada, mas acho que vai dar para ver, ó. Ele é um array, tá vendo? Começa aqui, ó, com a abertura aqui de colchetes e fecha colchetes aqui. Ele é um array. E aqui ele tem o quê, ó? Um objeto dentro dele, tá vendo? Esse é o primeiro objeto, aí ele tem uma vírgula, segundo objeto e por aí vai. Então o que está acontecendo é que ele é um array de objetos. A minha ideia aqui agora é fazer o quê? Como eu já entrei dentro do array com o método de Hoff, eu estou agora dentro dos objetos. Concordam comigo? Conseguem entender essa parte? Se eu já usei a Hoff, eu já entrei dentro do meu array. Então agora ele vai verificar de um em um objeto. Só que eu quero ver o quê? O nome do Digimon. Então eu quero, na verdade, a propriedade nome que está dentro desse objeto. Então, para eu não precisar chegar aqui e colocar digimon.name, que dá para fazer também, de novo, ó, dá para usar aqui o destruction, porque eu só quero o nome daquele cara. Você vê aqui, ó, ele até autocompletou para mim, ó, nesse caso aqui específico. Ele não autocompletou, não, ele deixou ali. Mas enfim, eu quero o nome dentro dele. Eu poderia, de novo, não passar e botar Digimon aqui. Ele seria o objeto inteiro. Então, como é que a gente faria essa conferência do que a gente tem? A gente teria que colocar aqui o quê? Ó? Digimon.name. Então, agora eu estou acessando o nome do meu objeto. Isso aqui é simplesmente um acesso de objeto normal, né? Eu posso fazer via dot notation, que é o ponto, ou posso fazer via bracket notation, né? Que a gente coloca, tipo, dessa forma aqui. Isso também é acesso a objeto. Dá no mesmo. Geralmente, isso aqui a gente vai usar em umas partes mais específicas, né? É mais fácil acessar por dot notation. Só que eu quero que ele tenha o quê? Uma igualdade. E essa igualdade seja igual ao quê? A igual ao meu event, beleza? Então, event.target.value, que foi o que a pessoa falou aí. Opa! Então quer dizer que se o nome do Digimon que está dentro daquele array
daquele objeto for igual ao nome do Digimon que a pessoa digitou lá, ele vai conseguir capturar com find? É exatamente isso. Beleza? Na próxima eu vou refazer esse mesmo arquivo aqui, colocando mais coisa com destructure. Pode deixar, tá? Show? Então... Beleza, Calvin. Aqui, esse find, ele vai ser o quê? Se a gente fosse trabalhar e ver uma questão de tipagem, esse cara poderia voltar, e aqui também é interessante a gente entender, de novo, o que volta dos nossos métodos, né? O find, se ele encontrar alguma coisa, ele vai voltar aquele objeto, mas se ele não encontrar nada, ele volta o quê? Undefined. Então, nesse caso aqui, ele vai voltar o objeto do Digimon ou undefined. Beleza? Então, essa aqui é o retorno do meu find. Eu já tenho isso aqui na minha mão. Eu posso usar o destructure aqui e aqui a gente vai fazer ele depois sem problema. Pode deixar, tá? Mas, basicamente, tirando o destructure aqui, a gente vai tirar esse event e fazendo o destructure aqui, a gente tira esse Digimon. Então, fica name igual a target.value. Beleza? É exatamente isso, é a mesma coisa. Beleza, achei esse cara. Só que, se não existir ele lá dentro, eu já sei que ele é undefined, né? Então, eu vou fazer um tratamento de erro. Então, eu vou fazer aqui, ó. If, se o meu find não existir, aí agora lembra, né? Undefined é um objeto que é um objeto, é um tipo false no meu JavaScript. False, ele cai na condição aqui da gente poder negar se ele existe. Então eu simplesmente posso fazer uma exclamação find. Eu posso ser mais literal e colocar se o find for igual a undefined, beleza, dá no mesmo. Só que nesse caso aqui é mais performático se a gente colocar a negação do que ele tem. Ou seja, se não existir o find, se ele for um tipo false ou falso mesmo, que retorna false no meu JavaScript, só para a gente entender aqui ou relembrar, né? O false, nesse caso aqui, é igual ao false do JavaScript, tá? Então ele está entrando aqui, tá vendo? Opa, esse cara aqui não existe, beleza. Se ele não existir aqui, o que a gente vai fazer com ele? Essa é a ideia do que a gente vai fazer. Isso é um tratamento de erro, beleza? Eu vou simplesmente retornar aqui um alert dizendo Digimon não encontrado. Então, quando a pessoa chegar lá e digitar e tiver um Digimon lá, alguma coisa, tipo, a gente vai ver se ele vai funcionar ou não. Dá pra gente já ver se isso aqui tá funcionando? Vamos testar se isso aqui tá funcionando, ó. Eu vou criar uma terceira função aqui, tá? E essa função eu vou chamar de DigAPI. E ela vai ser uma função, tipo, que ela simplesmente vai ter uma escuta de evento, tá? Então, add event listener, eu quero um evento de change, e eu quero passar aqui a minha função para ele escutar. O que eu estou fazendo aqui, ó? Devagar agora, né? Eu peguei aquele input que eu selecionei, eu dei uma escuta de evento para eles, ou seja, toda vez que acontecer alguma coisa naquele input, um tipo de evento específico, nesse caso é o change, né? Que serve para quando a gente apertar, dar um enter, ele funcionar. O que vai acontecer? Opa, toda vez que eu escrever alguma coisa e apertar um enter, ele vai chamar minha função teste. Beleza? É isso aqui que essa função de GAP está fazendo. E aqui, simplesmente, eu vou dar o meu window.onload. E qual é a única função que eu preciso chamar aqui para tudo funcionar? Vamos ver se vocês estão prestando atenção aí. A única função que eu preciso chamar para tudo funcionar. De GPI. Perfeito. Porque ela já está ali, tipo, pegando a função de escuta, ela chama o teste e o teste chama quem? O fetch API. Então, só de eu chamar a minha DGPI, ele deveria funcionar tudo direitinho. Beleza? Então, ó, vamos para cá agora. Se eu colocar aqui, sei lá, tem que botar exatamente como está lá. A Agumon, ele não devolveu ainda nada para mim. Pô, ruim, hein? Ó, agora ele disse que ele não encontrou. Beleza. O que isso quis dizer? Que primeiro ele deu erro, ou primeiro ele não deu erro e segundo ele deu erro. Primeiro de tudo, a gente tem aqui uma coisa interessante. Quando a gente colocou Agumon com A maiúsculo, nada aconteceu. Porém, funcionou. Como é que eu sei que funcionou? Porque ele não me deu erro. Por que ele não me deu erro? Vamos voltar lá agora. Ó. Se a gente olhar aqui, todo o Digimon que tem aqui, ele começa com a letra o quê? Maiúscula. Ó. Todos os Digimons começam com a letra maiúscula, sem exceção. Como eu não fiz um tratamento de erro para modificar todas as letras para minúsculas, eu não fiz um tratamento de dados, por assim dizer, quando eu boto maiúsculo e minúsculo, lembra que o JavaScript ele é o quê? Case sensitive, né? Então, uma letra maiúscula e uma minúscula fazem diferença. Então, quando eu botei tudo minúsculo, ele devolveu o erro para mim, que foi a única coisa que eu, de fato, mapeei. Eu não mapeei para ele entrar dentro do meu card e mudar ainda as coisas. Eu não fiz isso, né? Eu fui por baby steps. Então, já verifiquei que funciona. O que eu posso fazer agora para ver se funciona necessariamente, para ele parar de dar o erro? Ó,
gente pode voltar no nosso código e fazer uma melhoria aqui. Eu posso chegar aqui nesse ponto name e colocar, por exemplo, ó, o to lower case. O que isso está dizendo? Os dados que vão voltar para mim da minha API, eu vou botar tudo ele em minúsculo. Da mesma forma, eu vou fazer aqui com o que está digitado. Então, agora não vai ter diferença entre o que eu digitei e o que eu busquei da API. Todos eles vão voltar em minúsculo. Beleza? A ideia toda aqui agora é que a gente faça o quê? Não importa se o cara está com o caps lock ligado, se os dados vêm em maiúsculo, minúsculo. Se escrever o nome do Digimon correto, ele vai aparecer o dado. Se não escreveu, ele não aparece. Quando a gente volta aqui agora e digita o Agumon com tudo minúsculo, ele não cai no erro. Se eu digitar o Agumon com tudo maiúsculo, ó, ele não cai no erro. Mas se eu digitar aqui qualquer outra coisa, ele cai no erro. Beleza? Isso quer dizer que a nossa aplicação ela está funcionando. Até aqui. Dúvidas? Tranquilo? Ah, não entendeu o event? Beleza, vamos lá. Basicamente, Lucas, o event.target.value é exatamente o que a pessoa está digitando aqui. Isso aqui é o valor. Ele transforma o valor que eu digitei no input em uma string. Então ele fica com essa string aqui, beleza? String, vou botar um nome aqui qualquer, né? Vou botar qualquer. Então imagina que eu botei qualquer aqui. Então o event.target.value está fazendo o quê? Ele está pegando esse valor aqui, qualquer, como uma string. Aí o que ele está fazendo de comparação lá pra gente? Opa, ele deu já o erro aqui, né? Qualquer é um Digimon? Tem dentro do array do Digimon algum nome com qualquer? Não. Então ele bate o erro pra gente. Ficou mais claro agora? O lowercase transforma tudo em minúsculo. Perfeito. Exatamente isso. Beleza? Oi, Lucas? Pode falar, Lucas. O que eu não entendi é como ele entende que esse event target.value é o input. Como ele... Ah, então, porque necessariamente, quando a gente pega um valor do target, é o que a gente está conseguindo pegar dentro dele lá, o valor que está sendo feito é sempre dentro do input. Então ele já consegue, de novo, é tudo por baixo dos panos, né? Essa função aqui, esse parâmetro event, ele é um objeto, que é um objeto bem grande até, que ele tem construído dentro dele, em que ele faz umas associações, por muito mal dizer, umas associações tipo essa aqui. Ele verifica se tem um input na tua página, ele consegue entrar dentro dele, e aí ele pega o valor daquele input que está lá. Ah, tá. É Beleza? o mesmo que eu escrever input.value. A gente ainda vai fazer isso também, basicamente. Tipo, mas sim, a gente vai zerar, por exemplo, o nosso input. Qual é a ideia aqui? Só para você entender. Eu tenho esse input aqui, só que quando eu digito, ó, vou digitar qualquer coisa para ele dar o erro. Ele deu erro, mas continua aqui a palavra, tá vendo? Eu quero que isso zere. E aí vai ser mais ou menos isso, só que eu vou pegar e manipular o input de forma direta, nesse caso. Entendi. Beleza? O Beleza. Rafael, Oi. uma parada. Volta ali no VS Code, por favor. Talvez Oi. confunda um pouco. Show. Porque você passou ali na linha 18, que aceita o parâmetro event, perfeito? Isso. Só Perfeito. que na linha 27, quando você chamou, você não passou o parâmetro event. No caso, tipo, quando você não passa, ele já entende que ele pega o evento da linha que chamou a função, é isso? Mais ou menos, porque assim, quando eu passo como segundo parâmetro do escutador de eventos, eu não posso executar a minha função, eu tenho que chamar só a função aqui. Porque o que acontece quando eu executo a função? O que isso aqui quer dizer, né? Isso aqui quer dizer que quando ele chega nessa linha, ele necessariamente vai chamar aquela função. Então, por exemplo, chegou na linha 30 aqui, o winDownload acontece quando a gente inicia a página, né? Mas pensa que não tenha ele. Pensa que eu estou aqui embaixo direto, ó. Vou chamar de GPI aqui. Se eu colocar dessa forma, quando ele chegar na linha 31, não interessa o que aconteça, ele vai executar a minha função. Beleza? Quando eu não passo a execução aqui, quer dizer que ele vai depender de alguma coisa para essa função ser chamada. E é exatamente isso que eu quero na linha 27. Eu quero simplesmente, tipo, chamar dentro do Edge Event Listener a função teste somente quando eu clicar no meu Enter. Beleza? Aí, nesse caso aqui, quando eu chamo esse teste, ele chama a função inteira. Ele já tem acesso ao event na minha função. Se eu chegasse e fizesse isso aqui, ia dar errado. Porque quando ele chegar na linha 27, ele não ia esperar escutar o evento, ele já ia executar direto. Aí a gente não ia conseguir ter o evento JavaScript acontecendo de maneira controlada, que é a nossa ideia. Beleza? Show de bola. Aí, Ítalo, pode falar. Oi, licença aí.
esse event só é passado por conta do added event listen ou qualquer função do JavaScript tem? Só fiquei essa dúvida aí quando você falou do event. Qualquer função tem. Certo. Inclusive, tu vai usar isso, vocês, né, vão usar isso muito no React, tá? Por Beleza. exemplo, quando tu quer enviar um formulário, quando você clica no usuário para enviar, no formulário, desculpa, por padrão, ele recarrega a página. Só que várias vezes você não quer que a página recarregue. Como é que você faria para não recarregar? É através do event também. Então, assim, esse cara aqui ele é muito versátil, a gente usa ele bastante. E ele é uma função coringa, ele tá lá, você pode usar ou não, entendeu? Tipo, essa é a ideia, ele tá por baixo. Eu sei que é meio abstrato, de fato mas ele tá lá por trás dos panos. É uma função que existe, um objeto que existe, em que você pode passar ele como parâmetro ou não, e depende. E como eu chamei de event aqui, é porque é um padrão, tá? Eu podia chamar de E minúsculo, que você vai ver muito por aí, eu podia chamar de batata, não faz diferença o nome que eu passo aqui. Ele consegue só capturar aquele objeto que eu tô falando para você. Tranquilo? Beleza. Valeu. Mais alguém? Não, pode seguir. Beleza. Então vamos seguindo aqui, ó. Eu acho que depois vai ficar um pouquinho mais claro para ver. O que acontece agora ó, é que a gente está dando o nosso erro, mas a gente não está construindo o nosso card, né? Então a última coisa que falta é a gente construir o nosso card. Para construir o nosso card, a gente vai precisar alterar quem? Por isso que eu deixei aqui do lado, ó, o nosso HTML. Porque, veja, a imagem do meu HTML do card, ela está pré-fixada como aquela imagem que está lá. E que imagem é essa? Ó? É a imagem aqui do Taiko Agumon. Eu quero tirar essa imagem e eu quero botar a imagem do meu Digimon. E como é que eu sei onde tem essa imagem, de que forma está vindo? Tipo, essa imagem ela está guardada no meu objeto find se eu conseguir achar ele. Então, se eu conseguir achar esse objeto find, automaticamente a gente vai ter aquele cara sendo selecionado. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, vamos ver se o Chrome deixa fazer dessa vez. Se eu digitar aqui digiar, ele não deixa, né? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Acho que a const da Fetch API ele segura. Agora ele pega. Ó. Olha o que está voltando do meu array. Ó. Ele está voltando aqui o quê? Está voltando do meu array, está voltando da minha fetch. Ele está voltando um array com 209 Digimons, né? Se eu abro aqui, ó, tá vendo aqui que ele volta para mim o quê? Um name, com o nome do meu Digimon, uma imagem, que ele vai dentro lá de algum site qualquer e pega o JPEG, e o level dele, que ele está botando aqui em training. A nossa ideia agora é mudar o nome do Digimon que está vindo aqui, né? O digicard pelo nome do Digimon, a nossa imagem mudar o card e esse pezinho aqui fazer alguma coisinha escrita que também leve em consideração o nosso level aqui. Beleza? O que seria o find, então, dentro desse aspecto? Seria exatamente um desses objetos que tenho aqui, ou nenhum. Se não for nenhum, ele vai devolver o alert. Essa é a ideia que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso, então? Acessando de forma direta as propriedades do HTML. E aí, isso aqui, tipo, é o que a gente faz no JavaScript Vanilla, tá? Mas quando a gente for para React, outras coisas, vocês vão ver que é mais simples. É um pouquinho mais simples. Então, eu quero mudar o quê? Primeiro, eu quero mudar o texto, né? Então, eu já selecionei aquele cara. E esse é o motivo de eu ter selecionado eles aqui em cima, né? Então, eu vou pegar o digitext e eu quero mudar quem dele? O texto. Então, eu vou, por exemplo, mudar o inner text. Eu poderia mudar o inner HTML? Poderia, dá no mesmo, tá? Nesse caso específico. Eles têm umas diferenças, mas não vale muito a pena a gente discutir isso agora. Eu vou passar aqui agora quem? O meu find. O meu find no objeto, eu quero acessar o nome do meu Digimon. Então, vou acessar aqui o nome via dot notation, tá? É um Digimon do tipo... E aí, de novo, agora eu vou acessar o find e ele tem lá o level. Então, se eu chego lá e boto find.level lá, ele vai provavelmente mudar aquele valor para mim lá. Vamos ver se a gente consegue pegar? Já dá para a gente testar. Não vai mudar ainda a foto, mas na teoria vai mudar aqui, ó. Mudou o texto, ó. Agumon é um Digimon do tipo Hulk. Vamos mudar aqui, ó, para ver que funciona com... Opa, eu apertei o Enter aqui, foi mal. Vamos mudar para todos aqui, ó. Greymon. Ó, Greymon é um Digimon do tipo Champion. Vamos botar outra aqui, Machine Dramon. Machine Dramon é um Digimon do tipo Mega. Então tá funcionando. Ou seja, o meu find ele está voltando um objeto e eu estou conseguindo acessar aquele objeto e modificar de maneira dinâmica o nosso P aqui. Beleza. Então eu posso continuar fazendo isso, né? Eu posso, por exemplo, agora mudar o título. Então eu posso botar o digititle, ponto. Para vocês verem que o inner HTML funciona da mesma forma, né? Eu posso botar agora o find.name. Então voltando lá, sempre no baby steps para poder não se perder, ó. Agumon, opa, botei um M a mais ali, né? Ele mudou aqui, ó, Agumon, agora o título, e aqui ele está dizendo para mim o nosso Digimon que a gente pegou.
Beleza, consegui funcionar. Agora eu quero mudar a imagem. Lembrando que a imagem que a gente muda, a gente tem que mudar o quê? A propriedade SRC, né? Então eu tenho que acessar a SRC. Então eu chego aqui e eu já tenho a minha imagem guardada também aonde? No meu objeto. Então a partir de agora, ele vai mudar para mim também a imagem. Beleza? Mudou a imagem de maneira dinâmica aqui. Eu posso chegar e botar o Greymon. Posso botar qualquer Digimon que tenha dentro daquela API, tá? Eu sei que tem 1000 Digimons aí, mas se não tiver dentro daquela API, obviamente ele não vai conseguir pegar. Tranquilo. E a última coisa que eu quero fazer, mas não menos importante, eu quero que o meu input.innerText ele seja zerado quando eu digitar ali. Vamos ver se esse vai funcionar. Então, eu vou chegar aqui e vou botar Greymon. Ele não está funcionando. Beleza, por que ele não está funcionando? Porque ele está fazendo um bloco de código inteiro direto, e depois que ele está tentando zerar, eu já passei daquela parte, porque ele está fazendo uma requisição assíncrona, que ela demora para voltar, e depois ele zera. Tem uma outra forma de zerar que eu vou ensinar vocês aqui já já. Essa é a nossa aplicação, mas a gente vai refatorar para colocar local storage, tá? Para a gente entender como é que funciona o local storage. A gente vai colocar, tipo, tratamento de outras formas e melhorar um pouco essa função. Mas o cerne da questão é essa. Dúvidas até aqui? Que a gente vai melhorar agora um bocadinho isso. Pode perguntar, gente. É meio abstrato mesmo, mas vocês vão... Confia que no final vocês vão entender direitinho. Tipo, a Tribe, ela dá um suporte legal para entender esse tipo de coisa. É que parece que a gente voa no início, mas depois a gente consegue pegar direitinho, sim. É que vocês vão ver também que depois desse projeto, vocês vão usar muito pouco JavaScript Vanilla. Vai ser tudo mais React, tá? E aí o React ele é um bocado diferente na hora de você fazer eventos e de você selecionar os teus elementos via HTML. Você não faz nunca mais isso aqui, tá? Mas é importante a gente saber. Beleza? O Ítalo perguntou se não fosse assíncrono, apagaria o input dessa forma? Apagaria. Apagaria. Muito provavelmente. Mas aí é bom testar. Mas se não fosse assíncrono, é provável que apagaria sim. Beleza. Mas a gente vai apagar ele aqui. A gente vai botar, inclusive, ele no window download aqui, dando spoiler, para ele apagar. Porque aí, quando a gente faz, ele recarrega a página e ele automaticamente entra aqui e apaga, beleza? É o jeito de apagar melhor. A gente pode refatorar aqui, então? Show. A Rayonara pediu para explicar a linha 28. Opa, 28, show. Então, a 28 não está funcionando. Essa é a parte aqui que eu queria colocar de extra. Por enquanto, ela não funciona. Mas a ideia é que ela teria era o quê? Eu digitei aqui o nome do meu Digimon, né? Seja ele qualquer que for, sei lá, Agumon. Quando eu desse um Enter, isso aqui deveria apagar. É isso que a 28 deveria fazer, beleza? Ela não está funcionando e a gente vai fazer ela funcionar agorinha. Tranquilo? Beleza. Então vamos refatorar. Eu vou começar refatorando já a Fetch API aqui de cara. Eu vou apagar essa parte aqui do den, mas fica aí, né? Para vocês aí vai ficar gravado, vocês conseguem pegar. E eu vou dividir algumas coisas aqui para ficar um código um pouco mais enxuto e mais fácil de entender. Eu vou botar a minha URL aqui. E eu vou chamar agora a URL no meu fetch. Beleza? Isso aqui já é o suficiente, já fica bem refatorado. Agora a gente já sabe qual é a URL, qual é a resposta que vai vir e a data. Por exemplo, se eu quiser mudar agora a requisição que eu faço na minha API, eu vou ter que mudar aqui, só aqui. Imagina que eu faça isso em vários locais. Eu posso fazer uma constante que se comunica entre os arquivos e eu só preciso mudar aqui. É claro que a forma de pegar cada API é diferente, né? A API é construída de maneira que a pessoa escolher. Então a gente teria que mudar também a forma como a gente pega, mas o ideal que a gente vai ver é sempre deixar as coisas mais genéricas possíveis para quando for fazer uma alteração, essa alteração ela se refletir em outros arquivos. Beleza? Agora a função teste fica feio, né? Não vamos chamar mais de teste aqui, vamos chamar de digicard. Então, o React ele vai ter muito controle de estado global. No JavaScript é mais complexo nesse sentido, Ítalo. Mas no React você vai ter tipo, formas de colocar as coisas de forma global. E sim, global é muito melhor do que fazer local. Porque imagina que você tenha tipo, 50 arquivos. Se você tem que usar 50 vezes a mesma função, tem que chamar ela 50 vezes dentro de cada arquivo, uma vez dentro de cada arquivo. Ou seja, são 50 chamadas. Isso tem gasto de memória, gasto de performance, aumento de tamanho, enfim, tem várias coisas que atrapalham. Então você coloca essa constante de forma global e aí ela pode ser utilizada por todo mundo, beleza? Mas para aplicações pequenas como é a nossa, que é literalmente só um arquivo, aí também não faz tanta diferença. Beleza? Show. Então, ó, chamei de digicard agora.
a gente pode continuar deixando aqui, ó, o array com fetch API, sem problema nenhum. Aqui a gente já pode melhorar, né? Ao invés de chamar do event aqui como pediram, a gente pode desestruturar aqui e colocar o target, beleza? Da mesma forma aqui agora, o nosso find, ele continua sendo um array, tranquilo, e eu continuo tendo que pegar o nome. Só que agora eu também vou desestruturar direto o nome aqui do meu objeto. Então eu vou desestruturar name. O que eu preciso fazer então? Ó? Retirar esse Digimon aqui e retirar esse event. Da mesma forma, vai funcionar como estava antes. A única diferença é que aqui agora o quê? Eu já pulei uma etapa do objeto, por assim dizer, né? Eu desestruturei exatamente a parte do objeto que eu queria utilizar. Agora, a gente vai adicionar uma coisinha nova, que é o local storage, né? Que geralmente é uma parada que é muito... A Tribe, ela pede bastante, mas ela dá uma escorregada aí na hora de ensinar, por assim dizer. Mas o local storage ele é simples na sua utilização, tá? Como é que é? É literalmente, ó, local storage, eu quero colocar alguma coisa dentro do meu local storage. Então é setItem, é a função setItem. A função setItem, ela recebe 2 parâmetros, beleza? Se a gente parar aqui em cima, ó, ele vai dizer pra gente que ele recebe 2 parâmetros, ó. Uma chave e o valor dessa chave, que é uma string. E a chave também tem que ser uma string. E ele não retorna nada. Esse void aqui é retorno vazio, ele não tem retorno, tá? Ou seja, é um método, né? Como eu disse, tipo, acessado, uma função acessada depois do ponto é um método, mas é uma função, em que recebe 2 parâmetros sendo uma chave e um valor. Beleza. Então, qual é uma chave que a gente vai dar aqui? Eu posso criar, tá? Então, eu vou dar aqui, ó, o nome da chave de Digimon. Beleza? E aqui, a gente tem que passar uma string também. Mas aí entra um problema. Porque o find, por exemplo, ele é um objeto, concorda? Só que ele disse para mim que eu preciso que seja uma string. Então eu vou ter que utilizar um método para transformar um objeto em string. Alguém sabe um método para transformar um objeto em string? Stringify. Boa. Então eu posso usar o json.stringify. Esse método aqui, ele vai pegar tudo o que eu passar de parâmetro para ele e transformar em string. Ou seja, o meu objeto que agora era um objeto, antes era um objeto inteiro, bonitinho e tal, agora ele é simplesmente uma string. Então eu consigo passar para o meu local storage. Só de fazer isso, literalmente só de fazer isso, ele já salva no local storage. Vou provar para vocês, ó, vamos lá. A gente pode chegar aqui, ó, no application. Dentro do local storage não tem nada, tá vendo? Ó? Na dica de nada. Beleza. Se eu chego aqui e boto o Agumon. Opa, não está funcionando por algum motivo, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. Local storage. Ah, tá. A gente vai precisar fazer umas outras alterações, né? Porque a gente chamou teste aqui, mas na verdade não é mais teste, é digicard. Aí fica difícil. Se chamasse, ia ficar meio complicado mesmo. Vamos lá. Agumon. Pronto, ó. Salvou. Tá salvo no local storage. Beleza? Literalmente, ó, salvo. Você vê que aqui é uma string, ó. Porque, ó, tá tudo string, tá vendo? String, 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 tudo é string. Tá salvo bonitinho. Quando você coloca aqui, aí aqui já o próprio navegador ele já transforma para você em objeto de volta. Mas, na verdade, ele tá salvo como string no local storage. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, local storage é sempre string, tá? Sempre. Não pode ser outro dado. Não pode, tem que ser string. Por que não é com o método toString? Então, é porque, na verdade, tipo, eu tenho que conseguir pegar a estrutura de dado que venha, seja um array, seja um objeto, seja qualquer coisa, e transformar em string. O método toString, ele é um método específico, eu não lembro exatamente agora de qual, mas é de qual estrutura de dados, mas ele é específico de uma estrutura de dado, qual é? Vamos ver aqui se a gente acha até... É, do objeto aqui, né? Do objeto especificamente, beleza. Do objeto talvez pudesse até funcionar, vamos testar? Acredito que não, porque a gente tem que também botar no método no método do JSON Stringify, mas vamos testar, é sempre bom testar. Vou botar find.toString. Vamos ver se funciona. Vamos voltar lá. Vamos apagar aqui. Ó, ele não funciona, tá vendo? Porque ele também tem que, por algum motivo, tipo, tem alguma coisa dentro da função do Stringify do JSON que ele transforma. Deve ser aquela a mesma ideia de a gente pegar tudo que tá vindo da Promise, não é assim? Que transformar aquilo no JSON para poder entender, para o navegador entender, enfim. Então, necessariamente tem que ser JSON Stringify mesmo. Beleza? Deve ser só valor primitivo, exatamente. Mas é bom testar, é sempre bom, gente. Teve uma dúvida, testa. É isso aí. Assim que a gente aprende, acredite.
Não entendi, pode fazer assim? Vamos fazer. E por aí vai fazendo direto. Teste é a vida. Fazer projeto pessoal, inclusive, botem isso na dinâmica de vocês. Vão fazendo projetos pessoais, pequenos, não interessa, qualquer coisinha. Isso te ajuda muito, isso te ajuda, não tem coisa melhor para você conseguir evoluir na programação quando você testar projetos pessoais e errar e procurar e, enfim, fazer esse loop infinito de desenvolvimento, tá? Beleza. Então a gente já provou aqui, por exemplo, que tem que ser o stringify, ele salva lá pra gente, só que por enquanto ele só tá salvando, né? A gente ainda não tá pegando, mas beleza. Por enquanto é só isso aqui. Vamos melhorar aqui um pouco mais a nossa situação, tá? Eu faço um find aqui, verifico se ele existe, isso aqui pode deixar. E aqui eu posso fazer uma outra forma também, eu posso usar o destructuring de novo, ó. Então eu posso chegar um const aqui, o nosso objeto ele não volta com name, image e level. Então eu posso tirar e desestruturar isso do nosso objeto find, beleza? Então a partir de agora eu não preciso chamar find.name e tal, eu posso direto me referenciar o quê? A name, a level, a name e a image. Vocês vão ver que ele funciona exatamente da mesma forma. Porque eu só estou desestruturando um objeto que tem dentro, um método que tem dentro do meu objeto lá. Então se eu chego aqui e boto o Agumon, ele funciona da mesma forma. Beleza? Show de bola. Fiz essa desestruturação, tudo bonitinho. Só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o Digimon que está dentro do meu local storage. Então, eu vou fazer de duas formas aqui diferentes para a gente entender como é que funciona, tá? Não do local storage em si, porque só tem uma forma de pegar, mas eu vou estruturar esse código aqui de maneira diferente. Então, vamos apagar ele e vamos fazer agora uma verificação lá. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer a constante, né? Storage Digimon vai ser igual ao json.parse. Primeiro de tudo, por que eu vou usar o json.parse antes de utilizar o local storage? Eu não tive que transformar o dado que antes era um objeto em string, eu tenho que transformar esse string em objeto de novo. Como é que eu faço isso? É exatamente com a json.parse, beleza? Então, uma função transforma em string, outra função transforma de volta no dado original. Essa é a ideia. Aqui dentro, então, eu vou passar o local storage, só que ao invés de fazer o set item, que é para a gente cadastrar lá, eu vou fazer o get item, que é para a gente pegar. E aí, ó, não sei como é que o get item funciona, para aqui em cima, ó, ele só recebe quem? A minha aqui. E ele vai ter um retorno de uma string ou nulo. Então, qual é aqui que eu passei lá? Tem que ser a mesma, tá? Nesse caso. Então, eu passei Digimon. Então, é Digimon que eu vou pegar. Acabou. Com isso aqui, eu já consigo pegar o que está dentro do meu local storage. Já já, a gente vai ver como é que funciona tudo bonitinho e tal, mas vamos com calma para a gente entender aqui. Beleza? Isso aqui, então, pode ser ou o Digimon que está dentro do meu local storage, ou nada, tá? Se não tiver ninguém lá, ele não vai voltar nada. Então, a gente vai precisar fazer uma checagem. Se o storage Digimon existir, ou seja, se esse cara aqui existir, eu vou fazer uma construção. Que construção vai ser essa? Bom, aí aqui talvez fique um pouco mais complicado, mas segue lá que vai dar bom. Ó. Eu vou desestruturar de novo do storage. Storage. Digimon, beleza. Só que agora eu vou construir um objeto ao mesmo passo que eu desestruturo ele, beleza? Então eu vou desestruturar o name, mas eu vou dar o nome dele de quê? De storage name. Isso aqui é só um plus, tá? Eu tô botando aqui só para vocês aprenderem um pouco mais aqui, ó. Storage image e o level de storage level. Porque isso aqui é muito utilizado, então eu acho importante dizer. O que eu estou fazendo? A mesma coisa aqui de cima. Estou desestruturando name, image, level. Só que, ao invés de só desestruturar, eu estou dando um alias, ou seja, um apelido para ele. Então, name agora, na verdade, se chama storage name. Image agora se chama storage image. E level agora se chama storage level. Ficou dúvida aqui? É bem importante de entender isso aqui, porque a gente usa isso na programação de maneira bastante frequência, né, por assim dizer. Tranquilo? A Rayonara pediu para explicar de novo, né? Beleza. Só estou renomeando, exatamente. Eu estou desestruturando o nome do que tem dentro do storage. Lembra que o storage ele é basicamente um objeto, que é o mesmo objeto que seria no meu find aqui. Só que ao invés de só chamar pelo name, que existe lá dentro do meu... Ó, se a gente olhar lá de novo, ó, não existe o name aqui? Ao invés de só chamar o name,
eu quero diferenciar quem é o name que está vindo do meu objeto normal, né, de origem, e quem é o name que está vindo do meu objeto que está lá no local storage. Para isso, eu renomeio ele. Para renomear uma propriedade de um objeto, é só passar os 2 pontos e o outro nome que você quer. Então, essa é simplesmente só uma renomeação de variável, tá? Tinha alguém que levantou a mão? Conseguiu pegar? Acho que tá tudo certo. Beleza. É só para dar aquela diferenciada mesmo, tá? Mas lembra, ó, a gente está dentro do if, né? Opa, tem mão levantada, né? Ô, Will, você quer falar alguma coisa, mano? Ah, tá sem mic. Escreve aí, que daqui a pouco a gente Boa. lê. Então vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes, né? Eu vou acessar aqui a minha digi-image. Opa, digi-image. E agora ela... Opa, ponto .src, né? Ela vai ser quem? Ela vai ser o storage image. Gente. Storage image. Beleza. O meu digititle ponto inner text vai ser quem? O storage name. Que é o título que eu quero agora, é o meu nome, né? Espera aí que o digi-image... Como é que eu botei aqui? Image digi, né? Beleza. Foi. E o digitext ponto inner text vai ser igual... Aí aqui a gente vai precisar fazer um template string, né? Para quem não lembra, a gente já fez ali em cima também, né? O storage name é do tipo storage level. Então, beleza. Aqui eu só estou construindo quem? Um if para, se ele existir, eu desestruturar e colocar ele assim. Isso aqui, nesse caso, nem faz tanta diferença assim. Eu coloquei mais como um bônus, tá? Para a gente poder entender o que estava acontecendo e de que forma estava acontecendo. Tanto que aqui embaixo no else eu vou fazer literalmente a mesma coisa, só que agora, ao invés de usar eles, eu vou usar o do nosso find aqui. Ou seja, só para diferenciar, né? Um está vindo do find e o outro está vindo necessariamente de quem? Do nosso find, do nosso objeto que está alocado lá no local storage, beleza? Então aqui eu fiz 2 if, né? Um se ele vir do local storage e outro se ele não vier. E se vocês verem, ele é exatamente a mesma coisa. A não ser que, quando eu digitar, eu não esteja colocando no local storage. E aí o que tiver lá no local storage é diferente. Aí ele vai ter essa diferenciação. Para garantir que vai ter essa diferenciação, eu faço essa checagem aqui antes. Beleza? Agora vai ter uma outra modificação que a gente vai ter aqui, então, dentro do nosso window load. O que a gente pode fazer, então? Eu posso extinguir a função de JPI, tá? Podia deixar também, nesse caso, mas tanto faz. Vamos excluir ela aqui para fazer só de uma segunda maneira. Vou abrir aqui um objeto, para a gente conseguir... Abrir uma escopo, desculpa, para a gente conseguir fazer. Então, eu vou aqui adicionar a mesma coisa que estava lá dentro antes, tá? Então, change, só que agora eu estou chamando quem? Estou chamando de novo a Digi API. Então, aqui, né? DigiCart. Beleza, chamei o meu evento. Oi. Na linha 31 ali, é história de name. Opa. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Beleza. Agora, eu quero fazer uma verificação, porque qual é a ideia que eu quero agora? Eu cheguei aqui e coloquei Agumon, né? Aí ele mudou o card para mim. A ideia é que quando eu der o F5, ele consiga pegar as informações que estão no local storage e mudar o card para mim, beleza? Só que isso vai acontecer de maneira muito rápida, tipo, quase instantânea. Para que isso não aconteça de maneira instantânea, eu vou usar uma função aqui, um hackzinho, que é como se estivesse fazendo uma verificação na API. Eu vou usar a função setTimeout, tá? Isso aqui, essa função ela só serve tipo para basicamente demorar um tempo X para executar o código. Então eu vou demorar 2 segundos, ele vem em milissegundos, por isso que é o 2000 aqui, tá? Não se repara não. Então eu vou botar 2 segundos para ele colocar o bloco de código que vai estar dentro dele aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só que agora eu vou pegar de novo o história de Digimon e eu vou usar de novo o JSON.parse. Por quê? Eu quero... O que o window load faz, né? Quando você inicia a página, você coloca esse bloco de código aqui. Então eu já quero buscar o Digimon que está dentro do meu local storage aqui, direto,
para, se tiver ele, eu modificar as estruturas que eu preciso, tá? Então, local storage.getItem. O que eu tenho que passar aqui de novo? É a própria chave, né? Então, ó, Digimon. Passei a chave aqui para ele. Só que só passar a chave não faz necessário, tipo, não dá para você modificar tudo. Então, eu vou fazer aqui um if. Por que tem que ter o if? Porque se ele não existir, ele vai quebrar o código. Então, eu sempre faço uma verificação aqui. Tem outras formas de fazer, tem o try-catch, tem outras... A gente vai ver também já já. Mas a ideia é que a gente sempre faça uma verificação, porque se ele tentar executar um bloco de código que não existe, vai dar um erro no teu código do JavaScript. Então, você sempre verifica. Porque se ele não existir, ele ignora esse bloco aqui. Tá? Então, aqui agora já não faz mais tanta diferença eu colocar essa variável, né? Porque só tem ele ali. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, o name, image e level mesmo. Eu não preciso colocar daquela outra forma lá. Eu só coloquei lá só para a gente entender que um estava vindo do storage e o outro não estava vindo. Aqui eu só tenho storage, então não faz diferença, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Ó. imgdig.src vai ser igual a img. Aí digititle, você vê que a gente acaba se repetindo depois, né? Ponto .innerText vai ser igual a name. E aqui eu vou simplesmente copiar para não ter que fazer de novo aqui e a gente ter mais tempo. Beleza. Isso aqui vai rodar. E aí, depois disso aqui, o que eu vou fazer? Agora é onde a gente vai zerar lá o input. Ó. Eu posso botar o input.value e aí, necessariamente aqui, eu posso simplesmente chegar e colocar ele vazio. Esse seria o nosso bloco de código aqui já reestruturado. Vamos ver se ele funciona? Então, ó, vou chegar aqui e vou botar Greymon. Beleza, Greymon tá aqui, né? Greymon tá aqui, bonitinho e tal. Ele não zerou ali, mas tudo bem. Aí é por causa alguma coisa do Chrome mesmo, ele zera no Firefox. Quando a gente faz, ó, 2 segundos depois, Greymon entrou sem eu fazer nada. Ou seja, ele tá esperando aqueles 2 segundos que eu pedi para esperar, né? Tá entrando dentro do meu local storage, tá vendo quem é que tá lá e tá construindo o card exatamente do Digimon que tá lá. Então, se eu colocar outro aqui, ó, Machine Dramon, colocar ele aqui, quem tá setado lá no local storage agora? É o próprio Machine Dramon. Então, quando eu der um F5 aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar o Machine Dramon. Beleza? Então, o local storage é literalmente simples assim, gente. Tipo, você guarda uma função que você tem, ó, qualquer dado que você queira guardar lá dentro, e depois você busca transformando esse dado de volta para o que ele é. O segredo dele é sempre passar o JSON stringify. Claro, se você já não estiver guardando uma string direto, né? Se você estiver guardando uma string, você passa a string aqui direto. Ou a variável que está guardando a string, né? Senão, você é obrigado a usar essa funçãozinha aqui para poder transformar. E caso você tenha transformado ele, você precisa transformar de volta para o tipo de dado que ele tinha antes. Então, você usa o JSON.parse. Aí, nesse caso, você pode passar no window load para ele verificar o que já existia lá, automaticamente buscar e reconstruir o nosso card. Dúvidas? É bastante coisa, né? Eu sei. Mas isso simula bastante coisa do que se precisa. Aí, ó, aqui já fica a dica, ó, dá para fazer um load aqui, por exemplo. Enquanto você não tem buscado o que está voltando para você lá do teu local storage, por exemplo, ou da própria API, você pode colocar para ele demorar 2 segundos para colocar a API, por exemplo, para rodar, e você colocar, enquanto ele não roda a API, ele colocar um load aqui. Fica a dica aí. Pode falar, quem levantou a mão. Opa, falei. Cara, pode voltar ali onde você guardou as coisas no local storage, porque queria entender tipo, por que ele não tá guardando tudo que você digita no local storage, só um de cada vez, sabe? Ele meio que apaga o outro. Ah, isso aí o foi anterior. porque eu coloquei para ele Onde que botar você... assim, dessa forma. Sim, onde você fez isso exatamente? Só para eu... Aqui tá tudo aqui. Porque toda vez, o que está acontecendo? Como eu estou setando o item e não estou verificando se existe nada lá dentro antes, para poder somar, ele automaticamente sobrepõe o item, tá? Uhum. Tá, beleza. Beleza? Aí tu pode fazer uma lógica para isso somar e não necessariamente se sobrepor. A minha ideia aqui era sobrepor mesmo, porque eu só quero renderizar um card. Sim, Senão eu tenho que sim. verificar cada card, mas você pode colocar coisas sobrepostas lá. Mas geralmente no mercado, o que acontece é que se criam novas chaves para guardar novas informações. Geralmente uma chave é uma informação. Aham. Tá, beleza. Beleza? Obrigado. Nada, tamo junto. Mais alguém? Eles estão perguntando aqui se tem necessidade de fazer isso tudo de novo no window onload, ou se daria para chamar a função novamente, para construir o que Tá, tá na salvo. verdade, ó. Na verdade, a gente poderia nem passar esse bloco de código aqui.
que na teoria ele funcionaria da mesma forma, vamos ver. Aí, ó, já funcionou, tá vendo? Nem precisei clicar, já funcionou da mesma forma. Aquilo ali, qual é a ideia? Agumon, F5, vai esperar os 2 segundos, Agumon. Eu coloquei aqui um código para vocês que ele tem muita forma de melhoria, tem muita melhoria para fazer aqui real, tipo, proposital, sabe? E eu fui explicando passo a passo e colocando coisas que realmente não tinham necessidade em alguns momentos, tipo aquele if lá que eu coloquei. Foi como eu falei, eu coloquei ele para explicar que eu conseguiria, tipo, pegar de um local e do outro, mas como eu estou fazendo isso direto pelo Windows Download, é o melhor local nesse caso específico para fazer a busca do meu local storage, porque tu quer fazer o local storage quando tu entra na página, né? E quando tu entra na página, tu já quer que aquilo que esteja mocado, por assim dizer, para usar o negócio de teste, ele já dê para você. Então, eu deixei no carrinho lá, eu quero voltar e continuar no meu carrinho, sacou? Isso pode ser local storage, ou pode ser session storage, enfim, depende, cookie, pode ser qualquer coisa que a pessoa esteja usando. Mas a ideia, quando você entra no site novamente, ele já carrega pré-renderizado aquilo que você estava fazendo. Então, geralmente, você vai deixar em alguma coisa como, ou que seja representado como window download, que é basicamente quando você entra na página, tá? Aquilo aqui foi mais um bloco de código para explicar como é que funcionaria, mas dá para deixar assim, ó, fica muito mais dinâmico, inclusive. Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza. Bom, eu vou fazer um outro bloquinho de código aqui. Nesse aqui eu vou copiar e a gente vai explicar como é que acontece, tá? Para ser mais fácil e a gente poder só pegar aqui e verificar. Então aqui, ó, esse aqui vai ser tipo só erro. Então aqui tem um bloco de erro, ó. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Tinha uma pergunta lá naquele formulário que era como é que se joga o erro, como é que se captura o erro, né? É uma pergunta bem interessante. Vai ser bem rapidinho mesmo, tá, Kelvin? Jogo rápido, ó. Você tem uma função aqui e ele passa uma mensagem. Isso aqui é classe, tá, gente? Então pode ignorar um pouquinho. Mas ele está só inicializando, dizendo que ele vai ter uma mensagem aqui, o nome vai ser esse userException. Aí aqui ele está fazendo uma função, que é o que chama de método na classe, e está passando esse mo. E esse mo aqui está dizendo que vai representar os indexes do nosso array. Ou seja, index 1 é janeiro, 2 por aí vai, né? Então ele monta aqui um array de meses, então janeiro, fevereiro, blá blá blá, e ele faz uma verificação. Se o meu mês, que está com aquele index lá, for diferente de undefined, ele vai retornar aquele mês. Ou seja, se eu passar 14, não existe mês 14, né? Ele vai dar undefined. Mas, se ele tiver aqui bonitinho aqui, ele vai passar para mim bonitinho. Se ele der undefined, na verdade, ele vai jogar um erro. Aí aqui é muito interessante, ó, porque o throw, da mesma forma que o return, tu vê que o return está apagadinho aqui, né? Da mesma forma que o return, ele mata o código. Joguei o throw erro, ele vai matar o meu código. Então o return aqui ele não funciona. Eu poderia botar qualquer coisa aqui, ó. Ele vai ignorar, tá vendo? Ele fica até mais clarinho, né? Então o return não vai funcionar. Eu lancei esse erro. Esse erro aqui, geralmente ele vai vir, tipo, dessa forma aqui, tá? Com o objeto error mesmo. E esse objeto error, eles recebem uma string. É uma mensagem com uma string. E ele deu aqui, ó, o invalid mount number. Então eu vou voltar só para ele lá, porque foi o que ele construiu na classe para não dar erro. Então ele voltou esse erro aqui, beleza. Ele inicializou um let, né, para poder modificar depois o nome do mês. E aqui, esse erro lançado, ele tá por aí, ó. Joguei a bola. Cadê? Vou pegar como agora? Tem que ter alguém para pegar aquela bola quando a gente lança depois, né? Quem pega esse cara é exatamente esse catch. Fica até fácil da gente conseguir identificar, né? Catch de pegar. E quem esse catch pega? O erro. Então, quando eu jogo esse erro, ele fica Deus dará, por assim dizer, esse catch vai ter a capacidade de pegar aquele erro. Então, para esse catch existir, eu posso colocar, depois do que eu colocar lá, .catch para pegar, ou fazer o try catch, que é o mais comum que a gente vai ver, tá? Então, try catch funciona como? O try, ele vai tentar executar o que está aqui dentro. Se ele não conseguir executar o que está aqui, ele vai cair no nosso catch. Então, ele inicializou aqui o nome, ó, ele vai tentar fazer o quê? Que o mês dele seja 15 e vai chamar aqui na função o mês dele que é 15. Ele recebe um mo aqui, né? Só que não existe 15. Então, ele vai cair num erro. Ele vai jogar esse erro. E esse erro vai ser pego por quem? Pelo catch. E aí ele vai modificar aqui o mount name para unknown e vai passar no nosso console para a gente ver, ó, a mensagem que eu passei com o erro. Então, no fim das contas, como é que isso aqui vai funcionar? Eu tenho que só pegar o bloco de código ali, porque não tem
Tem que ser só esse aqui, né? Porque o JavaScript depois ele vai dar erro se a gente pegar o lá de cima. Olha o que ele passou para mim. Ó. Ele passou no console a mensagem de erro, que é a invalid mount number, e o error name, que é o user exception. Então, aqui ele conseguiu já capturar o meu erro e dar o meu console. Então, no fim, ó, esse erro que é lançado aqui é sempre capturado pelo catch. Tem outras formas de capturar? Tem outras formas de capturar. Mas, por padrão, geralmente, o throw new error ou throw alguma coisa de erro, que a gente pode fazer personalizado, como ele fez aqui, né? Ele usou um personalizado, é capturado pelo catch. Beleza? Para quem perguntou do throw, ficou nítido aí? Para quem teve alguma dúvida, tranquilo? Então, show. Então, pode fazer o intervalo, Kelvin. Show de bola, galera. Vamos fazer uns 10 minutinhos de intervalo aí agora. E daqui a pouco a gente volta para terminar o aulão, beleza? Então, a gente volta 1h30. Show. Aí vai pausar aí.